Quem atualiza tudo do Cruzeirão no Rádio Esportes é o Rubens Júnior. E quem é esse titular que não deve jogar amanhã? Me conta, Rubens Júnior, um abraço. Boa tarde, Rubinho. Conto sim, Thiago, boa tarde. Um abraço pra você, pros amigos do Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia. Com 13 minutos, o Cruzeiro finalizando neste momento na Toca da Raposa toda a sua preparação para o duelo de amanhã no Paraguai contra o Libertad no lendário Defensores del Chaco às 9:30 da noite. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair, porque Betfair é time grande. Quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem você pro jogo, vem com a Betfair 18+, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. É o volante Wallace, pelo segundo dia seguido. Thiago Reis, ele que já havia ficado de fora da atividade ontem por conta de uma amigdalite. O Wallace hoje sequer treinou na toca, Thiago. Chegou, foi pro departamento médico, foi orientado, também fez todos, né, os protocolos com o departamento médico em termos de avaliação sobre, quem sabe, uma evolução, né, dessa dor de garganta que ele vem sentindo desde o último final de semana. E o Wallace, sinal eletrônico marcando 12:15, foi pro departamento médico e saiu da toca por volta das 10h30. O que indica, Thiago, que como o Cruzeiro terá a sua viagem para o Paraguai no meio da tarde, dificilmente o Wallace vai reunir condições de jogo. Lembrando, já é algo que ele vem sentindo do final de semana, não fez uma boa partida contra o São Paulo, então o Cruzeiro, até para preservar o atleta, o Wallace deve ser problema pro técnico Fernando Seabra, e isso mexe com a equipe em termos também de formação. Thiago, o Wallace que ao lado do Romero vinha formando este meio campo, ele que ao todo pelo Cruzeiro tem 9 jogos e marcou 1 gol, Thiago. Ô Nath Fiuza, eu arriscaria dizer que de todos os reforços, de todo o investimento feito até agora pela nova gestão, Pedro Lourenço, Alexandre Matos, o que menos deu retorno foi o Wallace. O que tá mais, Caio Jorge já fez um gol aqui, perdeu um pênalti ali, mas eu tenho impressão que quem tá com o débito em alta no Cruzeiro é o Wallace. E agora, claro, aí não é uma culpa dele, mas vai ficar de fora de um compromisso importante, Nath. Thiago, eu acho que tanto o Caio Jorge quanto o Wallace estão devendo. A diferença entre eles é o que tem atrapalhado o Wallace a desempenhar melhor é a parte física. É uma condição que ele ainda não adquiriu. O Wallace, de todos os reforços, é o que chegou com a temporada em andamento e que tem mais dificuldade para tentar se igualar ao ritmo dos demais. Isso vai muito de jogador para jogador, não é uma fórmula, não é uma receita de bolo. A gente viu o Matheus Henrique adquirindo essa fórmula, esse ritmo de jogo esse ritmo de jogo muito mais rápido do que o Wallace. Então eu acho assim, que em termos de rendimento, os dois estão devendo. Caio Jorge fez um bom jogo contra o Atlético Goianiense, fez um gol, deu uma assistência. O Wallace fez um bom jogo contra o Boca Juniors, fez gol. Os primeiros jogos que o Wallace entrou no segundo tempo, acho que rendia até mais, justamente por essa parte física, jogava menos tempo, a queda de desempenho no segundo tempo não acontecia, entrava com a bateria cheia. Então acho que os primeiros jogos do Wallace foram participações legais. Quando ele passa a jogar os 90 minutos, é que fica muito claro que ele não está no mesmo ritmo e na mesma condição dos demais. Então acho que, em termos de desempenho, os dois estão devendo, mas o Wallace tem esse adendo, que é o fato de que fisicamente não tá legal. Agora, o tamanho da ausência dele para esse meio campo, se realmente não for relacionado, vai depender muito da presença do Barreal ou não, né? Porque se o Barreal estiver em condição de ser titular, ele treinou, acho que vai estar na viagem. Mas se ele tiver condição de ser titular, o Wallace nem seria o meu titular, seria o Barreal com o Matheus Henrique, Romero e Matheus Pereira. Agora, se não tiver o Barreal em condição de ser titular e também não tiver o Wallace num cenário que já não tem Vitinho e não tem Japa, aí as coisas complicam bastante. Edu Panzi, como fica esse cenário de meio campo do Cruzeiro sem o Wallace?
Com todo respeito ao Wallace, mas hoje o Wallace fora é reforço, viu? Ou exagerei? Não, melhora para o Cruzeiro a ausência do Wallace pelo momento, né? Não está entregando e é o que a gente vem dizendo nos jogos ao longo da semana. O Wallace e Romero, você tira o Romero da principal função dele, e o Romero está jogando bem, vive um momento bom técnica, tática, fisicamente. Você adianta o Romero, você perde o seu melhor primeiro volante no momento. Eu acho o Wallace mais jogador no geral, na carreira, mas atualmente o Romero está entregando mais e você coloca o Wallace que não está entregando. Então você perde o melhor da função e coloca um que não está entregando na função. Com a ausência do Wallace, você traz o Romero de volta para a posição de primeiro volante, ganha o Cruzeiro, ganha a primeira linha defensiva, que vai ter a cabeça da área mais resguardada, com o jogador que está entregando mais, e vem a alteração que a gente vem pedindo, que é a entrada ou do Ramiro ou do Lucas Silva, porque não dá para o Barreal, acredito, os 90 minutos. Se o Barreal tiver ok, é simples, é Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira. Se não der para o Barreal, aí fica a opção do Seabra por ter um time com maior poder de marcação, mais tático, com o Ramiro, ou um time com maior qualidade no passe com o Lucas Silva. Eu iria de Lucas Silva, é a minha preferência, mas respeito o dia a dia do treinador, o que ele tem de ideia e de plano de jogo para enfrentar e se libertar pela Sul-Americana, mas eu concordo, acho que a ausência do Wallace nesse momento é um ganho coletivo para o Cruzeiro. Até porque a expectativa em relação a ele era altíssima, né? Continua altíssima a expectativa. Por isso, o tamanho da cobrança também. Mas, gente, não se engane, o Wallace não é isso aí que a gente está vendo. Ele passa por um período de readaptação, principalmente física. Ele teve lesão também, ficou 2 meses sem jogar, desde o seu último jogo na Itália até a estreia no Cruzeiro. Tem que ter calma, não dá para descartar o Wallace por conta desse início nele no Cruzeiro. Se não para agora em 24, eu não tenho dúvida nenhuma que em 2025 ele vai ser um dos principais jogadores do time. Mas agora, pro jogo dessa semana contra o Libertad, eu acho que o Cruzeiro ganha com a ausência dele. Vamos com mais do Cruzeiro. Amanhã tem, hein? O Cruzeirão na Sul-Americana. E quem é esse titular que pode voltar ao time do Cruzeiro recuperado, hein, Rubens Júnior? Pois é, Thiago, pelo segundo dia trabalha em campo Álvaro Barreal. Ele que já vem sofrendo muito, né, com esse incômodo no tornozelo esquerdo, praticamente 1 mês, e estava naquele processo de recuperação, aí ia para o jogo, acabava sentindo, não estava 100%. O Cruzeiro aproveitou a parada da data FIFA para recuperar o atleta e também acabou reservando, né, o Álvaro Barreal para momentos decisivos como esse na Copa Sul-Americana. Não esteve em campo contra o São Paulo, trabalha na toca na segunda, na terça, hoje também. Então tudo indica, e até dentro do que pode fazer o técnico Fernando Seabra sobre a formação que será utilizada, como o Wallace não deve viajar com a delegação, Álvaro Barreal, se não aguentar aí, suportar os 90 minutos, com certeza vai participar do jogo. Se não der pro Barreal, a vaga do Wallace fica com o Lucas Silva. O trabalho finalizado, jogadores almoçando neste momento na Toca da Raposa, Thiago, e o embarque à tarde para o Paraguai, local que o Cruzeiro fica também até sábado. De lá vai para Cuiabá pro duelo do domingo pelo Campeonato Brasileiro. Atenção, Betfair é time grande. Quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo, vem você com a Betfair. 18+, jogue com responsabilidade. Termos e condições se aplicam. Álvaro Barreal na delegação e o Wallace de fora. É o Cruzeiro rumo ao Paraguai, Thiago. E eu tô botando fé, Rubens. Amanhã o Rádio Esportes, hein? Falando muito já direto de Assunção, no clima do jogo para Cruzeiro e Libertad. Você, torcedor do Cruzeiro, a partir de 11h30, muito do Cruzeirão nesse jogo importante de Copa Sul-Americana.